Sejam bem-vindos à Casa Cami, a casa dos negócios. Aqui a gente conta a história de quem empreende e transforma o mundo nos negócios com muito conhecimento e, claro, estratégia. Se você chegou agora, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. E hoje nós temos aqui um convidado de peso, o cara dos negócios. Ele que é palestrante, multiempresário, mentor de negócios, está à frente de empresas como Talismã Office, Grupo Época, e eu não posso falar o resto da lista, que são 30 minutos só de podcast aqui. Seja bem-vindo à Casa Cami, Felipe. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Que hoje seja um episódio com muitos insights para quem nos assiste em casa. Rapaz, depois da responsabilidade que você passou aí, do tanto de elogio que você fez, das qualidades que você colocou aí, eu tô até sem graça de estar aqui hoje. Não, sinta-se em casa, Felipe. A gente está muito feliz. Principalmente você participar desse projeto no início, porque eu tenho certeza que você vai inspirar. Você já inspira muitas pessoas e agora trazendo um pouco mais da sua história, vai inspirar muitas pessoas que já empreendem e eu tenho interesse de empreender. Afinal, eu sempre te caracterizo como o cara do dono do dinheiro. Você que entende de dinheiro, negócios aí, e falar com você é sempre uma troca muito importante. Felipe, diferente do que eu perguntei para os primeiros empresários que esteve aqui no Casa Cami, eu gosto muito de saber das raízes, das origens, né? Mas diferente da pergunta que eu fiz a eles, eu queria saber. O Felipe de 10 anos atrás, hoje, ele se sente realizado, que ele chegou aonde ele tanto almejava? É uma pergunta boa, né? De reflexão. Eu acredito que o Felipe, há 10 anos atrás, ele já pensava, assim, em ser um grande empresário, até porque eu comecei, de fato, a empreender há 10 anos atrás, né? Meu primeiro CNPJ tem 10 anos, que hoje se tornou o Grupo Época. Ele pensava assim, Igor, em ser grande, mas não tão quanto se tornou. E eu acredito que isso é um processo, é uma evolução. E eu creio que eu vou crescer ainda mais. E com a ajuda de parceiros como você, eu tenho certeza que o céu é o limite. Oh, não, me sinto lisonjeado. Mas me conta um pouco da origem do Felipe, assim. Antes de ser empreendedor, qual que foi o primeiro emprego, o primeiro job ou freela? Não sei se falava freela Job, naquela época, rapaz, né? Job. na minha época não tinha nem esse trem de job. Hoje job tá polêmico, não pode falar job Tem mais isso não. também, tem que tomar com job. Então não foi job que começou. Cara, você tem noção, 2004, agosto de 2004, meu primeiro contra-cheque que eu tive, ou seja, 20 anos atrás, Você lembra o valor? R$ 80,26. E eu lembro porque ontem eu tava ministrando uma palestra, e inclusive faz parte das minhas palestras também esse tema, e aí eu olhei e acabei lembrando aqui agora, R$ 80,26. Era menor aprendiz, uma empresa de autopeça aqui em Goiânia, e por incrível que pareça, mesmo como menor aprendiz, eu comecei na área de contabilidade. Na verdade, eu era o faz tudo, né? Carrega essa nota para cá, leva esse documento ali, mas já era dentro do departamento de contabilidade. Então foi dali que começou a inspirar toda essa carreira minha na área e mexer com números. E dentro da sua realidade ali, dentro da sua família, você tinha algum empreendedor que você inspirava ou de fato você que abriu essa porta desse mundo aí? Na minha família, nos mais próximos, eu de fato fui o único empreendedor e sou até hoje o empreendedor. Sabe uma coisa que é engraçado? As pessoas que eu tenho acessado, os empresários, grande maioria deles tiveram um pezinho na venda, né? E você foi o vendedor do seu negócio aí no início. Sim. E eu acho que quem tá na ponta ali atendendo o cliente e olhando para trás, vendo toda a operação acontecendo ali, tem uma dimensão muito grande sobre de fato o que é o negócio e como que ele funciona, né? Sim. E muitas pessoas pensam que a parte de venda é a que menos trabalha, muito pelo contrário. Ela trabalha muito e ainda quando leva o cliente lá para dentro, ela carrega nas costas uma responsabilidade muito grande. Porque se dá algo errado lá dentro, o primeiro a ser afetado é o front, que é quem estava na venda. Então eu sempre treino muito bem minha equipe para tentar atender da melhor forma possível. Nós somos humanos, estamos sujeitos a erros, né? Não existe um serviço 100%, é praticamente impossível, porque existe o fator humano ali, Sim. mas a gente tenta acertar o máximo para evitar desconforto com o cliente. E você acha que qual que foi o diferencial para vocês estarem com 10 anos? Porque houve muito falar por aí que as empresas elas têm quando elas abrem, a grande maioria fecha em um curto espaço de tempo, né? E 10 anos é um casamento aí. Existe um período ali de maturidade, né, Igor, das empresas, que está ali entre os 3 e 5 anos.
Inclusive, quando a gente vai falar de franquia, por exemplo, ela leva em consideração essa capacidade. Peraí, se a empresa está ali entre 3 e 5 anos, significa que ela já começou a amadurecer e tem maturidade suficiente para ser replicada. Uhum. E a gente pode levar isso para todos os negócios. Então, nos 3, 5 primeiros anos ali, eu sei que foi bastante estrada de chão, bastante pedra, bastante buraco no caminho, mas se você souber usar todos esses desafios para fortalecer o seu negócio, eu acho que é aí que está o segredo. Tanto que tem pesquisas aí, Sebrae, IBGE, que falam que dentro de 5 anos aí, salvo engano, são 60% das empresas vêm à falência, principalmente por falta de gestão financeira. Então, esses buracos, esses percalços que você encontra aí durante o caminho, se você não souber lidar com eles, provavelmente você vai entrar dentro dessa margem aí, dentro dessa estatística. Felipe, e você é um cara muito estratégico, você gosta muito do planejado, realmente ter consciência, conseguir controlar todas as pontas da empresa ali. E eu acho que a palavra da vez, de fato, é estratégia. Todo mundo quer trabalhar de forma estratégica, quer conduzir de forma estratégica, mas o que de fato é pensar de forma estratégica no dinheiro da sua empresa, no dinheiro do seu negócio? Porque às vezes as pessoas focam muito ali, talvez, na operação, na venda, mas esquece que o dinheiro, se não bem cuidado, ele pode ser um problema aí para manter a sua empresa a longo prazo. Perfeito. Planejamento, eu vou até ser honesto contigo. Quando a gente fala de planejamento, no início, quando eu tocava a operação um pouco menor, o planejamento ele estava mais nas minhas mãos. Hoje, nós temos ali os gerentes, tem os diretores que tocam de fato esse planejamento. Para quê? Para que eu possa ficar no estratégico. Então, eu senti uma grande mudança, Igor, até questão desse assunto nosso aqui, só aprimorando um pouco mais, eu senti uma grande mudança no Felipe em 2 estágios. No início, quando o Felipe começou a empreender, ele tinha um perfil lobo, que é aquele cara que planeja, que trata tudo ali na risca. Sim. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Felipe foi se tornando tubarão. E aí acaba que essa parte do planejamento eu tive que passar por um outro sócio, um outro diretor que realmente é o lobo ali da Rocaté ali, para ele poder cuidar dessa Ah, parte, para que eu possa pensar no estratégico. Porque se eu ficar muito amarrado a pequenos detalhes, eu não consigo ser estratégico, eu não consigo pensar no todo. Isso me trava, uhum. entendeu? Então, sim, quando a gente fala de estratégia, cara, eu tô falando desde o início, lá da venda até a entrega do produto, ou no nosso caso, que a maioria são serviços. Então eu tenho que pensar em toda essa estratégia, entendeu? Na hora que eu vendi, na qualidade que eu tenho de atendimento com o cliente, se a operação está correta, se os processos estão muito bem alinhados, entendeu? Então é complicado, é grande. E o desafio é maior ainda. Você comentou uma coisa que é bem bacana, que é basicamente o desmame que você faz aí. Bom, eu saio aqui do operacional, do tático e vou para um outro lugar. Mas eu vejo que muitos dos empresários, principalmente esses que estão nos primeiros anos, eles querem controlar tudo. E às vezes ele quer Uhum. ser o gestor, ele quer ser o administrador, ele quer ser o RH, o financeiro. A pergunta que eu quero fazer é que se você seja bem sincero, quando você saiu, você sentiu uma diferença, uma quedinha ali? Porque muitos falam que Muito grande, primeiro você cara. cai, depois você Muito sobe. grande, muito grande. Por quê? Eu acredito que a maioria do ser humano, principalmente quando ele tem aquela questão de ser a primeira empresa, de carregar ela no colo, é como se fosse o primeiro filho. Na hora que ele começa a distanciar um pouco, você sente, será? Eu tô longe, não tô conseguindo ali controlar ele. O exemplo que você falou foi perfeito. E realmente eu acho que esse é um desmame, mas faz parte do processo. Eu, final de semana agora, tava inclusive jogando um tênis e aí dos amigos meus lá tava comentando que ele ia viajar agora nesse feriado, só que ele tava com uma situação muito complicada. A loja dele, ele não poderia deixar essa loja com o gerente. Por quê? Porque ele não confiava no gerente em relação ao caixa. Olha pra você ter noção. E aí eu conversando com ele, falei, cara, mas quanto tempo que você tem essa loja? E ele me falou, "Ó, já tem 8 anos que eu tô na loja, eu não tiro férias. E ele não tira férias porque é altamente centralizador, controlador e não planejado. Porque se ele tivesse processo, tivesse um planejamento, e aí, claro, colocasse pelo menos uma das pessoas ali de extrema confiança, ele poderia viajar tranquilamente. Mas aí vai muito da mentalidade de cada empresário também. Cada um tem sua limitação. E aí eu troquei uma ideia com ele, tentei não forçar muito, até Uhum. porque eu vi que não ia dar em nada. Eu falei, não, você tá certo, cada um tem que cuidar da empresa da forma que... Só que o Felipe hoje não consegue viver dessa forma. Eu É, tenho toda maneira de controle, de aprovação, seja de pagamento, seja de questão de orçamento de compra. Tudo isso daí a gente tem processos. É falho? Não. Mas pode falhar? Sim.
Entendi. Eu acredito que essa sua visão, ela facilita você ser um multiempresário. Pela quantidade de empresas que você é sócio aqui, você, se a gente for parar para pensar, 24 horas é insuficiente. Insuficiente. Então, se você não tiver esse pensamento que você tem, talvez essa versão de lobo aí, de realmente conseguir estar mais no planejamento e conseguir delegar, eu acho que é o grande diferencial, né? Sim. E Felipe, quando a gente está falando de planejamento, eu vi muito uma estratégia que às vezes as pessoas veem isso muito como marketing, mas eu acredito que tem muito a ver com a sua área, que foi uma estratégia do sonho de valsa, que mudou de chocolate para wafer, fez um barulho, né? De forma, eles acredito eu que eles atuaram de forma estratégica ali para diminuir os seus custos, aumentar a sua margem de lucro. Isso está muito ligado ao planejamento estratégico, planejamento financeiro, tributário que vocês fazem? Ele faz parte do planejamento. Quando a gente fala de planejamento estratégico, é igual eu te expliquei, ele vai do início da cadeia ali, realmente desde da venda, do início da venda até a entrega do produto. Então, o planejamento tributário, que aí entraria nesse caso, ele está nesse viés. Ele está entre esses dois, entre a venda e a entrega. Por quê? Vou pegar o exemplo aí que você falou do sonho de valsa. Na questão do sonho de valsa, ele se considerava, né, apenas um bombom. E aí, por estratégia tributária, eles conseguiram transformar aquele bombom, mudando a embalagem ali para um waffle, como se fosse um biscoito. Uhum. E essa questão de tratativa de alimento, ela muda através do KNAI. Então, a partir do momento que eu deixei de ser um bombom e passei a ser uma bolacha, a minha tratativa tributária, ela muda. E aí, quando a gente fala de industrialização, porque ele, o sonho de valsa ele é industrializado, eu consigo ter vários benefícios quando eu transformo o bombom em bolacha, em um waffle, entendeu? Então essa foi uma das estratégias que eles usaram. A gente tem, por exemplo, também uma bem parecida, que é a do McDonald's, que é a que trata a parte do sorvete. Eles mudaram o sorvete para sobremesa, porque como eles mesmos industrializam o sorvete deles, eles colocaram ali, tanto é que se você pegar o cupomzinho, vai vir ali ou massa ou sobremesa, vai estar escrito no cupom. Por quê? Porque aquele produto dele não é um simples sorvete, é uma sobremesa. E o fato dessa transformação, dessa mudança, fez com que a carga tributária também abaixasse. E aí tá vendo que é um efeito manada? Por quê? A partir do momento que eu baixei o custo, automaticamente eu tenho um preço mais acessível, eu consigo vender mais. Perfeito. Ô Felipe, e você acha que ao longo de toda essa sua jornada, mais de 600 empresas atendidas, os empresários eles têm consciência dessa possibilidade? Muito pouco. Muito pouco. E aí eu também não culpo, tá, os empresários, até porque é muito difícil você conseguir conduzir todos os departamentos de uma empresa. Se você, de fato, fala que conduz todos os departamentos da sua empresa de uma forma muito bem alinhada, é porque você não é grande o suficiente ainda. Porque quando você se torna muito grande, é impossível você conseguir controlar todos os departamentos. Então, para isso, você tem que ter uma pessoa estratégica em cada departamento. Nesse caso, teria que ser um departamento tributário da empresa para poder fazer essa análise e entregar para o empresário, de fato, para os diretores, olha, a gente pode fazer essa mudança aqui. Mas, Até porque é uma análise muito precisa e demorada. A gente está falando de legislação, a gente está falando de política, a gente está falando do mercado, entendeu? Então depende de muito estudo. E aí, hoje, um dos nossos cenários, por exemplo, na época, a gente tem especialistas que fazem esse planejamento tributário, que fazem esses estudos para os empresários. Entendeu? É um serviço à parte que a gente vende que a gente, dependendo da modalidade da empresa, da atividade, a gente consegue entregar benefícios aí, crédito, recuperação, inclusive, de imposto, a gente consegue fazer também. Porque muitas das vezes, por algum momento, esse imposto foi apurado de forma errada, errônea, a gente consegue recuperar esse imposto para ele, entendeu? Então, assim, de fato, para o empresário conseguir acompanhar tudo isso, é muito complicado. Ele tem que ter um especialista da área ou parceiros que sejam bons o suficientes para estar caminhando com ele. quando a gente fala de planejamento tributário, imagino que o pequeno empresário ele se sinta perdido ali. Será que de fato eu que tenho uma empresa de 5, 6 colaboradores, Hum. faz sentido para mim ou isso é quando eu estou muito grande? De fato, esse planejamento tributário cabe para todo modelo de negócio? Cabe para todo modelo de negócio. Inclusive, quando a gente faz um plano de negócios, nesse plano de negócio você já consegue fazer uma análise tributária nos próximos 3, 5 anos da empresa. Por quê? Porque você vai trabalhar uma previsão. Ah, eu vou iniciar com faturamento X, vou ter tantos clientes daqui 1 ano, daqui 2 anos e vou chegar no faturamento Y, por exemplo. Uhum. Então, essa trajetória aqui, a gente já consegue fazer uma análise tributária de qual é o melhor cenário para ele. Que produto que ele vende, que tipo de público que ele vai atender, tudo isso a gente consegue analisar de forma tributária e trazer a melhoria para ele. Eu vou te dar um exemplo.
Vamos fazer um planejamento de uma pequena empresa, ela está iniciando agora e ela quer faturar 360 mil ano. Uhum. E aí, para os próximos 2 anos, ela quer chegar a 5 milhões ano. O que vai acontecer? Automaticamente ela vai ultrapassar o limite do simples. Então eu já tenho que criar um planejamento para que antes que ela ultrapasse esse limite do simples, a gente já faça a alteração do regime tributário. Isso, dependendo da atividade, talvez nem cabe esse regime tributário que é o Simples Nacional. Que muitas das vezes o nome é simples, mas não é bem assim que funciona. Ele é bem complicado, ele é bem complexo por trás. E aí talvez cabe um presumido, um real, entendeu? Infelizmente, Igor, tem muitos mentores aí, eu não quero falar o nome, mas que vendem uma ilusão do lucro real sendo a melhor das alternativas. Não. Mas depende muito, muito de vários fatores para você definir se é lucro real ou não. E aí, muitas das vezes, a pessoa vê um vídeo, imagina, a primeira coisa que ela chega no contador e fala: Ah, eu acho que o lucro real é o melhor para mim. Você faz essa análise aí? Mas não é, cara. Porque o lucro real, a fiscalização é maior, a forma que você tem que apurar, que você tem que analisar as informações, ela é bem mais detalhada, o seu risco se torna maior. Então, assim, às vezes tem uns mentor de palco aí que nunca foi contador, nunca foi contabilista, nem nada disso, talvez nunca nem trabalhou numa contabilidade. E aí, por isso que você tem que ter parceiros especialistas de fato na área para não falar besteira, entendeu? E aí ele fica jogando que é lucro real, se você tá no simples, você tá rasgando dinheiro. Então, assim, são N fatores. Uhum. Você falou aí sobre plano de negócios. Eu vejo que a maioria dos empresários, inclusive no último episódio a gente falou um pouco sobre isso, a maioria dos empresários empreendem hoje na dor, na necessidade. E não porque de fato eles se prepararam para isso. Hoje a maioria dos negócios, imagino eu, que não tenha um plano de negócio estruturado, né? E eu sei que vocês fazem esse trabalho e já conseguiram aí fazer empresas crescerem de forma natural e consistente. Porque não basta crescer só por uma temporada e deixar o restante ali Sim. conforme o mercado vai se movimentando, né? Como que você vê, Felipe, a importância do plano de negócio para todo tipo de empreendedor? Por onde que ele começa quando ele de fato está montando o negócio dele ali? Meu primeiro negócio, que foi a época, honestamente, ele não teve plano de negócios. Foi meu primeiro negócio. Começou na ação. Começou na raça. Eu falo assim, derrubando arame farpado no peito mesmo. E eu entendo que 90%, 99% de quem começa a empreender no Brasil começa assim. Porque quando você faz um plano de negócios pro seu primeiro negócio, se você for muito consciente ou muito pé no chão, raramente você vai dar início no projeto. Você vai deixar para depois, você vai deixar para depois. Por quê? Porque é burocrático, é caro e é arriscado. E o papel te deixa muito claro isso. Então, o que eu falo para os empreendedores? Cara, você quer fazer, você tem um sonho, vamos colocar no papel, mas não faça com que o que está escrito no papel aqui faça você desistir do sonho. O primeiro passo você tem força de vontade, você está disposto a realmente ter esses desafios e passar por cima deles? Se sim, vamos para frente. E aí aqui passa a ser só um norte. Ah, meu segundo negócio, meu terceiro negócio, opa. Aí agora você já passou, você já teve uma curva de aprendizado e agora tá na hora de você não errar mais. Então aí vamos seguir o que tá na risca ali no papel. Aí perfeito. Para isso o plano de negócio serve. Aí sim, essa é a minha opinião, tá? E, Felipe, então eu posso, por exemplo, não, eu montei a minha empresa sem um plano de negócio. Então chega um momento que você pode estruturar ela. Você pode Sim, refazer o plano de negócio. sim, sim. No decorrer da sua empresa, você pode fazer um plano de negócio. Talvez você quer colocar uma atividade a mais na sua empresa. Talvez você quer colocar um novo produto, entendeu? Talvez você quer mudar. Eu tô no varejo, eu quero ir pro atacado, dentro da mesma empresa. Então aí você desenha um plano de negócio para isso. Mas quando você vai iniciar de fato, cara, não tem nada, eu vou começar, cara, começa na raça. Eu falo rasgado mesmo, começa na raça. Porque se você não for na raça, meu irmão, você não sai do lugar, não. E um cara com esse tanto de empresa falando isso, e o cara que é especialista no assunto, é muito bacana ouvir isso, porque eu lembro na faculdade de estudar sobre modelo de negócio, porque às vezes até as pessoas têm uma ideia muito generalizada do que é marketing e do que é publicidade. Quando eu entrei para a faculdade, eu achava que publicidade de fato era fazer campanhas de maionese, Coca-Cola, da Hellmann's, Da sabe? Pepsi, colocar as latinhas da Coca, subir nela. E isso era marketing, sabe? E de Aham. fato não estava errado. O problema é que marketing ele é muito mais estratégico, tá falando muito mais sobre o plano de como que a sua empresa vai funcionar na base e não lá na ponta, né? E a publicidade está mais ali na ponta. O que eu entendi disso? As pessoas cada vez mais elas estão começando pelo aquilo que ela acha que é, vamos supor, o primordial e não é, e o receio de recalcular a rota ali às vezes é muito grande. Eu queria perguntar para você assim, como que foi
trazer o marketing há 10 anos atrás para o seu negócio? Na época o marketing era o boca a boca? Cara, na verdade, pro meu principal negócio hoje, que ainda é a contabilidade, que é meu carro-chefe, que eu chamo inclusive de hub de negócio, balcão de negócio, porque toda hora Muito surge bom. uma oportunidade nova lá. Até hoje ele é no boca a boca. A gente tá, inclusive, trabalhando essa parte digital dele, mas o meu boca a boca ainda vende muito. Nós tivemos uma mudança ali em 2017, 2018. Nós começamos a entrar no digital. E naquela época o digital ainda era muito novo. A gente tinha uma empresa que estava entrando no mercado, estava estourando, que era a Contabilizei, e ela vinha com uma pegada totalmente diferente. Foi assim, bem conturbado para os contadores. E a gente viu que tinha uma abertura. Cara, nesse ano, ó, pra você ver, já tem 6, 7 anos. Quando a gente iniciou esse trabalho, acredito que aqui em Goiânia tinha 3 escritórios que faziam isso, só. E quando a gente começou a fazer, o telefone não parava de tocar. Não parava de tocar. Eu tive situações onde eu atendi alguns estudantes, tanto da UEG quanto da Federal, que eles iam fazer monografia, né? O famoso TCC? É, os TCC. Foi fazer o TCC e aí usou a época, inclusive, como exemplo de que eram estudantes de contabilidade, contabilidade na era digital, contabilidade na indústria 4.0. Usaram a época como exemplo. Foram, inclusive, lá dentro do nosso escritório nos entrevistar. E olha que a gente ainda era um escritório pequeno, mas já aparecia para uma grande massa. Cara, que loucura. Só que o nosso erro foi, eu não tinha um suporte para poder atender. Provavelmente se eu tivesse uma equipe de marketing bem estruturada na época, se eu tivesse uma equipe comercial por trás, como eu ainda estava no operacional, entendeu? Querendo ou não, caminhava um pouco no operacional, ficou insustentável a situação. Mas o telefone não parava de tocar, meu amigo. E hoje você acha que, que hoje o boca a boca ainda funciona muito para você, porque as pessoas querem ir muito atrás do Felipe, gestor, mentor de negócio? Porque eu sei que cada vez que a gente senta para conversar é uma aula ali. Você é muito aberto, você sempre traz ideias ali, insights, e trata muito como se não fosse o seu trabalho, fosse algo do Felipe em si mesmo. É muito genuíno a forma como que você se coloca ali para dar opiniões, dar sugestões no negócio. Você acredita que isso tem um peso aí para o seu negócio? Sim, sim. E eu acredito que esse peso por mais que tenha o digital caminhando, o nosso trabalho de contabilidade, ele é proximidade, entendeu? Ele tem que ter aquele tete a tete, ele tem que ter aquela cautela com o cliente. Então, eu acredito que ele vai existir por muito tempo ainda. Vai ter os clientes só do digital, que às vezes não quer nem saber quem está fazendo o trabalho, mas ainda vai ter aquele que carrega como confiança, o contador e o advogado, entendeu? Pra você ter noção, eu tenho uma empresa que é a contabilidade, que ela trabalha muito no tete a tete, tanto que a nossa marca traz isso, né? Tem 2 rostos na nossa marca, de forma subliminar, porque é essa proximidade que a gente quer ter, de Perfeito. fato, com o cliente. E eu tenho uma outra que é totalmente digital, onde eu só vendo de forma digital. E aí, quando eu analiso as duas, a gente vê a seguinte mudança, e eu acredito que até o mercado traz isso. Essa daqui eu tô conseguindo crescer rampando de uma forma muito gigantesca, onde essa daqui tá ficando para trás em relação a isso. Só que aí eu preciso analisar, peraí, e o mercado vai tender de fato, esse mercado aqui vai tender de fato para isso também? Porque aí eu tenho que mudar, inclusive, como que os meus colaboradores trabalham. Porque aí vai ter que ser no automático, ter que ser no digital, vai ter que ser no direto, não vai ter que ter aquele charme, aquele carinho, aquela cautela com o cliente, entendeu? E é muito legal a gente saber que o mercado está mudando, mas não necessariamente, uma coisa que eu gosto de falar, nem toda empresa tem a sua obrigação de investir 100% ali no Instagram, no Facebook. Porque eu imagino que o empresário, o grande empresário, que quer uma indicação bacana ali, ele vai atrás de outro empresário para falar, cara, quem que resolve seus Uhum. problemas ali no financeiro? Advogado, o cara não vai lá no Instagram procurar, ele vai atrás de outras pessoas e fala, quem que resolveu esse problema para você? Eu acredito que isso acontece muito na realidade de vocês, né? O Sim. empresário, ele anda com outros empresários e eles estão ali trocando basicamente o antigo cartão de visita, que ainda se falam Isso muito que mesmo, não existe mais, isso né? mesmo. E eu acredito que, por isso que eu acredito que ainda vai, pelo fato da profissão, vai manter por um tempo ainda nesse formato. Show, show.
Felipe, agora a gente vai entrar para um bloco especial aqui, que é a caixa preta da Cami. A ideia é que você abra a caixa preta das suas experiências, do seu negócio aí, e contar para quem nos assiste como foi parte da sua trajetória. A equipe separou algumas perguntas para você, você vai pegar aqui na urna. Eu falo que toda vez que essa urna aparece, é como se a gente estivesse no Big Brother aqui, sabe? Sorteando a prova do líder aqui, né? Na verdade, é a prova dos 9. A gente quer saber aí como que você resolve alguns BOs. Então, roda a vinheta aí. Felipe, aqui estão alguns BOs, você pode pegar ele aí na sorte e compartilhar com o público. Qual é o BO e como você fez para Tem que resolvê-lo? chacoalhar aqui não, né? Uai, vai na sorte aí, pode chacoalhar. Rapaz do céu. O negócio vem fechado ainda, então porque o problema é grande mesmo. Faz um Kinder Ovo. Que é isso? Eu mesmo abro Pode ou você abrir, que abre? pode abrir. Faz as honras, lê aí pra gente. Como você lida com o estresse e a pressão de gerenciar múltiplos negócios, especialmente em períodos de crise financeira? Cara, posso... Imagina que você passou a pandemia, né, Felipe? Com esse tanto de empresas aí, com esse tanto de colaborador que você tem. E é muita pressão, porque às vezes eu vejo que as pessoas romantizam muito o fato de ser empreendedor, né? Como se o empresário ele fosse o que mais faturasse ali, que tivesse muita grana, que tudo fosse muito fácil, mas na verdade não é romântico. Meu patrão tem muito dinheiro, meu patrão é muito rico, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, mas não é bem assim que funciona, né? Eu acredito que toda vez que a gente passa por situações de estresse, de pressão, isso é o tempo todo, tá? Vou ser honesto, ainda mais quando a gente tem múltiplos negócios, né? Então são múltiplas pressões, múltiplos estresses. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, você até puxou o gancho aí da pandemia. Eu passei por uma pandemia que foi de 2020, né? Todo mundo passou ali até meados de 2022. 2020, cara, eu tava iniciando meu negócio junto com a Poliana e com o Leonardo, que era a Talismã Office. Então você imagina um cenário onde início de março, foi 1º de março a gente abriu as portas, quando foi 13 de março, o governo decreta fecha tudo, lockdown, né? Cara, vou ser sincero pra você, essa pressão e esse estresse, eu acredito que não tava em nenhum plano de negócio, não estava em nenhum planejamento de nenhum empresário. E no primeiro momento, ninguém tinha saída. Por quê? Porque você estava dependendo de terceiros. Eu vou dar o exemplo de hoje. Hoje eu estava dependendo da chuva. Como chegar aqui, eu não tinha como eu parar a chuva, né? A pandemia é a mesma forma. Então eu tinha que me adaptar. E aí, a primeira semana não foi fácil. A gente não sabia, a gente estava no escuro, não sabia o que ia acontecer. Mas foi surgindo oportunidades. Qual foi a primeira oportunidade que surgiu? Opa, as empresas de atividades essenciais vão poder funcionar. Aí que tá a diferença do empresário, onde ele, mesmo num momento de estresse, de pressão, ele consegue pensar. Cara, a minha oportunidade agora é o quê? Eu buscar todas essas empresas que estão liberadas para trabalhar e trazê-las para dentro do meu coworking. E aí, de fato, foi o que a gente fez. A gente começou a fazer campanha para buscar advogados, empresas na área de petróleo, que aí a gente conseguiu Ipiranga, trouxe para dentro do escritório Ipiranga para poder trabalhar ali com a gente, que eles tinham reduzido a capacidade deles, e focamos nos advogados. Todo advogado estava liberado. Cara, vamos trazer os advogados aqui para dentro, já não aguenta ficar dentro de casa, vamos trazer ele para ficar aqui no nosso espaço. Essa estratégia deu tanto certo e foi tão boa, cara, que eu acredito que ele em julho, agosto, já tinha lotado o coworking. Então, assim, foi uma estratégia num momento de muito estresse, de muita pressão. Então, o que eu falo pro empresário? Cara, às vezes é preciso você dar um passo para trás, você olhar um pouco de fora o cenário, porque se você estiver lá dentro, no momento de pressão, se estiver ali na boca do furacão, meu irmão, você não vai conseguir pensar, não. Às vezes você tem que dar um passinho para trás para olhar melhor e tomar uma decisão assertiva. Eu tinha uma liderança que ela me falava, Igor, deixa a alma sair do corpo e olha lá de cima como é que tá a situação. Né? Para de fato você ter uma visão macro das coisas e saber o que de fato você consegue organizar, o que você consegue resolver e o que tá na sua E o que tá na responsabilidade. minha responsabilidade, o que tá no meu alcance, igual a chuva. A chuva, cara, não tem como eu controlar a chuva. Eu tô ali agora, opa, o que eu vou fazer? Vou por esse caminho, vou por esse outro? Eu tenho que pensar só por onde eu vou.
Mas parar de chover não tem como eu fazer, não. E eu sei que não só a Talismã, mas a Grupo Época também, na pandemia, sofreu bastante com a perda do seu sócio, né? Sim. E aí é muita coisa ali envolvida, porque eram muitos anos ali de parceria, mas como que foi pra você? Você tinha um mentor? Você tinha alguém que você divide? Você leva isso pra dentro de casa? Como é que é? Cara, assim, eu nunca não fui muito de ter esse acompanhamento, né? E uma das coisas que me fez refletir bastante com a ausência dele, no primeiro momento é a perda, né? É o luto, é a dor, você nem pensa muito no que fazer. Mas eu aprendi a dar muito valor em pequenas coisas, como um momento com a família, entendeu? Como saber separar muito bem o trabalho, da pessoa. Eu tive essa situação na morte dele. Ele morreu numa sexta-feira à noite, madrugada de sexta pro sábado. Fizemos, como ele era do interior, a gente levou tudo pro interior, organizou tudo. Quando foi no domingo à noite, Igor. Sem brincadeira, no domingo à noite, eu lembro direitinho, era 8 horas da noite, eu tenho essa mensagem até hoje no celular. Um cliente meu me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou o seguinte: Felipe, eu sei que você tá num momento complicado, mas a minha empresa não pode parar. Eu preciso que você resolva isso pra mim amanhã cedo. Estava nas mãos do Hamilton. A partir daquele momento ali, eu falei, cara, agora eu entendi o jogo. Negócio é negócio, pessoa é pessoa. Cara, eu acordei na segunda-feira cedo, peguei os negócios, os documentos dele que tinha pra resolver, passei a manhã toda resolvendo. Foi bom porque eu esqueci um pouco tudo que estava acontecendo. Mas depois que eu terminei, que eu entreguei, eu falei, eu não preciso mais disso. E a partir desse momento eu comecei a separar o joio do trigo, inclusive cliente. Cara, esse cliente aqui eu posso valorizar, eu sei que ele vai ser meu parceiro, vai estar caminhando comigo. Esse aqui não. Esse eu sei que, inclusive é um grande cliente meu, muito bom. Mas eu sei que ele vai ser só meu cliente. E eu não quero nada mais que isso dele. Só profissionalismo. Cara, que pesado isso, assim. De fato, eu acho que a gente vive um monte de coisa dentro dos negócios ali, do fato de empreender, com uma série de fatores. E a gente se sente às vezes muito sozinho, né? Você tinha o Hamilton como sócio, mas você tinha essa sensação de às vezes você estava caminhando, caminhando e você não sabia para que lado ia, com quem conversar? Você fala com ele ou sem ele? Nessa fase aí sem ele. É porque ele, além de sócio, cara, ele era muito meu amigo. Mas era assim, muito mesmo. A gente tinha uma sinergia, uma parceria muito forte. De dentro de casa. Então, assim, era amigos e sócios. Na verdade, eu tenho muita facilidade para isso, porque acaba que meus sócios são todos meus amigos. E que eu tive sócios que terminou a sociedade, mas continuou a amizade. Porque eu sempre soube separar isso muito bem. Mas no momento de ausência dele, foi bastante complicado. E a pessoa que me ajudou a primeiro momento foi minha esposa. E aí, naquele momento, e aí por isso que eu falo da gente dar valor em pequenas coisas e dar valor, às vezes, nas pessoas que estão do nosso Sim. lado ali, porque, inclusive, por esse cliente, muitas das vezes eu deixei e falhei com a minha família. E aí, por um momento que eu tava numa situação daquela, ele simplesmente falou rasgado. Eu falei, cara, tá vendo? Tem hora que às vezes a gente tem que escolher. E aí eu aprendi. E desse dia em diante, Igor, cara, cliente nenhum tira minha paz, tira minha paciência. Eu fico, às vezes, num momento estressado, num momento de pressão, mas, bicho, amanhã resolve. Pronto. Cara, amanhã resolve. E pronto. Eu sei que o Grupo Época foi o seu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, mas eu queria saber como que você conseguiu sair de um negócio para múltiplos negócios. Qual que é a fórmula? Qual que é o segredo, Felipe? Cara, aí vem o hub de negócios, vem o balcão de negócios, que é a contabilidade. Quando a gente cria, e aí a gente estava falando agora há pouco disso, dessa proximidade, desse tete a tete com o cliente, é onde você cria relação, você cria confiança. E eu acho isso muito bacana. E de fato, essa relação e essa confiança entre a época, o Felipe e os clientes, foi onde começou a surgir as outras empresas. Primeira empresa, depois da época que eu tive, foi a Talismã Office, que foi junto com a Poliana, com o Leonardo, e foi através de um serviço de consultoria que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um serviço de consultoria financeira voltado para todo o grupo Talismã, e aí a gente viu alguns gargalos ali, algumas oportunidades. E dentro dessa oportunidade surgiu a
a possibilidade dessa parceria, dessa sociedade. E aí foi onde a gente construiu isso. Então, assim, eu não vim de família rica, eu não cheguei neles porque eu era amigo, não. Foi graças ao meu trabalho. E eu tenho muito orgulho disso. E assim foi com todos os outros sócios. Com todos os outros sócios foi dessa forma. A outra que a gente criou foi a Arizona, e já foi bem na pandemia, porque é onde você aprende que não pode colocar os ovos tudo na mesma cesta, né? Ah, é? Conta isso aí. Então, o que que acontece? No momento da pandemia, uns 6 meses depois, o que que ficou em alta, cara? Construção civil. E a contabilidade, meu irmão, zero. Porque não sei se você era empresário na Não, época da ainda não. pandemia. Mas se você perguntar para qualquer empresário na época da pandemia, o que mais teve foi problema trabalhista, né? Em sentido assim, cara, o que que eu vou fazer com o meu funcionário agora? Eu tenho subsídio do governo, eu mando ele para casa, ele trabalha híbrido, como que vai funcionar a folha de pagamento? Cara, foi um caos. Só que o último que ele pagava era o contador. O último. Então, o que que aconteceu? O meu trabalho continuou, se não aumentou, porque a demanda de desespero dos clientes era muito grande. Em Eu acredito que compensação, as políticas públicas também deram uma mudada ali para. deu uma E mudada, aí, mas é assim, cara. Você pega essa informação aqui, joga pra cima e se vira. não, então eu falei, aí eu acho que o trabalho de vocês aumentou por conta disso. Por Vocês tinham que conta ficar disso, pescando diferentes porque nichos, tá né? todo mundo desesperado. Aí você solta uma notícia pela metade. Aí o que que acontece? Todo mundo fica desesperado. Aí acaba que a sua demanda aumenta muito. E em compensação, a sua receita. Por quê? Porque naquele momento a contabilidade era só o custo. Consultoria, todo mundo cancelou. Por quê? Porque você não sabia o que que ia acontecer dali pra frente. Então aí, cara, agora eu preciso de buscar uma outra fonte. Mesmo tendo a Talismã, eu preciso de uma outra fonte. E aí foi um dos nossos clientes que já mexia na área de construção civil. Falou, ó, tem esse projeto aqui, eu acredito que vai dar certo, que aí entrou a Arizona. E aí hoje, desde 2021, a gente... 2021. É 2020 para 2021 também, eu não vou me recordar muito bem. A gente fornece materiais para grandes empresas como EBM, Opus, entendeu? A gente Caramba. fornece toda a parte de material, tanto elétrico quanto hidráulico para eles. E veio na pandemia como uma segunda opção de fonte de renda e tá sólida aí até hoje, há quase 5 anos de empresa. 4 para 5 anos de empresa. Rapaz, é uma caminhada bonita que você está Então, construindo assim, aí. foi no momento também de estresse e pressão, cara, eu tenho que buscar uma outra saída. E aí, o mercado tava tendendo por quê? Pra construção? Vamos pra construção civil. Ô Felipe, e assim, 10 anos de empresa não são 10 dias, não são 10 meses. Qual que é o segredo do Grupo Época? Cara, eu acredito que. E eu carrego isso, tá? Essa proximidade, esse carinho, essa forma de atendimento e a paciência e a consideração que a gente tem com cada um, seja cliente, seja parceiro, que tá ali com a gente no dia a dia. Então eu carrego isso muito bem. Bacana. Eu imagino que vocês devem ter cliente aí que estão há anos com vocês, né? Sim. Inclusive, esse sócio meu da Arizona foi o meu segundo cliente. Ou seja, ele começou comigo lá em 2014, como cliente. E em 2020 para 2021 ele se tornou meu sócio. E era o meu segundo cliente que eu tive. Caramba. Então, o seu network, o seu relacionamento, ele influencia bastante, né? Então, é bom o empresário investir nisso também, né? Cara, assim, eu não tenho uma. Vou ser honesto com você, eu não tenho uma fórmula mágica. Algo. Não sei a palavra que eu vou usar, mas eu acho que é inconsciente mesmo. Que acontece de muitas vezes eu conseguir conectar com a pessoa, passar essa confiança para ela e dali a gente projetar algo junto. De fato mesmo, eu não sei te dizer se existe uma fórmula mágica, porque nesses casos, e realmente eu não sou intencional. Eu acho que às vezes eu poderia até ser, mas age de forma, Igor, muito natural. Então eu não sei te passar uma receita, cara. É Você, com naturalidade que eu vou agindo, vou conquistando e você acredita na máxima que o trabalho devolve? devolve. Isso é fato. Isso é fato. Até porque, pra você ver, aí meus outros negócios, a Indeniza, por exemplo, é com um cliente meu, você até conheceu, Uhum. meu sócio da Indeniza. Antes de ser meu sócio, eram meus clientes. Então Cara, você sensacional. tá Sim, entendendo que sim. também. E a Indeniza, os meus sócios lá, acho que eles entraram comigo em 2019 também. Foi em 2019 que eles se tornaram clientes. E em 2023 a gente criou a Indeniza e olha pra Sensacional. você ver. Aí foi com Sensacional. mais um cliente também que a gente teve negócio. A parte dos gados também é com cliente. Só que esse era amigo, se tornou cliente. Depois de cliente, a gente fez sociedade aí na parte de compra e venda de gado. Então, tá vendo que
vai fluindo Cara, naturalmente, né? e é naturalmente. E provavelmente vai vir um pancada aí também, que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Boa, boa. Ele não quer contar tudo, não. Ele tá guardando segredo Esse, aqui. esse é porrada, cara. E assim, Não, a gente tá acertando os últimos ajustes ali, mas tende a dar tudo certo. Esse aí vai ser porrada. não E aí imagino, minha cara. terapeuta vai me pegar e Vindo que de ela você, falou: não tenha mais nenhum negócio no ano de 2024. Mas apareceu. eu lá no virado assinando um contrato. Coisa boa, Felipe. Felipe, a gente trouxe um quadro diferente e super especial, que é o Top ou Flop. Nesse quadro, a gente analisa tendências, dados que saem na mídia. A gente trouxe uma manchete para você falar para a gente o que você acha desses dados aqui. Inclusive, você já citou um pouquinho disso no início da nossa conversa. Eu vou ler ela na íntegra para você. Você vai avaliar essa manchete como top ou flop e contar o porquê. Por que você acha disso? Segundo o mapa das empresas do MDIC, somente em 2023 foram abertos 2,7 milhões de novos negócios no Brasil. No entanto, a jornada empreendedora muitas das vezes é curta. Um estudo do Sebrae aponta que 29% das empresas registradas como MEI fecham nos primeiros 5 anos de operação. Entre os principais motivos estão a falta de planejamento e gestão deficiente. O que você acha? Top ou flop e o porquê? Top. Concordo. E tem um porquê, inclusive, de que tudo isso acontece. Quando a gente fala principalmente do MEI, que foi o que você citou aí, cara, a confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ela é descarada. Eles misturam muito. E, inclusive, a legislação permite essa mistura. E aí que vem um agravante maior ainda. Então, quando a pessoa não faz esse primeiro passo, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica, o negócio dele tende a ir por água abaixo. E você pode ver que a inadimplência daquela pequena taxa que que o MEI tem que pagar, ela é gigante. E olha que a gente está falando de 49, 50 reais, hoje eu acho que é 60, 70. E você tem noção que o fato de deixar essa taxa em aberto já é fato de má gestão? Porque o pagamento daquela taxa ali pode ser um benefício muito grande para ele no caso de um acidente, algo que venha acontecer com ele como empresário. E eles não pensam nisso. Então, de fato, muitas das vezes abrem o CNPJ por abrir, ou às vezes só para prestar um serviço, mas não entendem que um CNPJ é uma nova vida. E se tratando de empresas maiores, assim, esse dado ainda consegue alcançar essas empresas, assim, nos primeiros 5 anos, o número de empresas que se fecham é muito grande? Muito Sim, expressivo? muito expressivo. Creio eu que uns 60%, eu acho. Que isso, O Felipe, é fechamento muito... é muito grande, muito grande. E aí vem dessa política mesmo, da falta de gestão, da falta de controle. E o dinheiro, cara, você não brinca com dinheiro. Se você brincar com dinheiro, ele vai te dar uma rasteira. Cara, sensacional isso aqui. Eu já tinha ouvido falar que nos 2 primeiros anos ali, de fato as pessoas podem desistir de empreender e tal. E eu sinto que, de fato, é uma jornada muito, muito solitária, às vezes. O empreendedor, ele se sente sozinho, né? Eu acho que você deve viver muito isso, de, às vezes, você vai para uma reunião de trabalho, o cliente te utiliza ali até como psicólogo dele, né? De dividir, de fato, porque às vezes ele não tem um sócio, ou porque não tá legal com o sócio ali, e você acaba sendo o ouvinte. É todo. E principalmente no ramo que eu atuo, eu acabo sendo um pouco psicólogo de cada empreendedor. E algo que eu tento evitar, mas muitas das vezes eu não consigo, é não tratar de negócios em momentos particulares. E acaba que o viés da conversa, numa roda de amigos, tô dando um exemplo, num boteco ali com os amigos, acaba que se depara com o dia a dia ali, a gente começa, porque a maioria dos meus amigos são empresários, a gente toca no assunto e leva isso para, como você diz, do trabalho para casa. E é natural, né? Não, você Natural. contando aí, eu tava lembrando aqui. Eu recebi, inclusive, recentemente uma proposta de sociedade depois que a gente entregou um projeto, assim. Eu acho que essas coisas devem acontecer naturalmente com você pela credibilidade que você tem. Sim. E assim, diferente de muitos empresários que eu conheço, você é um cara que não mede esforço para de fato contribuir positivamente. Não é aquela pessoa que tem medo de, não vou falar porque senão fulano vai ficar grande. Na verdade, eu acho que você gosta de todo mundo andando perto de você e que as pessoas Sim, sejam grandes, né, Felipe? sim. Eu vejo isso até pelos colaboradores que você tem, que eu tenho acesso. Sério? Sério. Que bom, cara, que bom. Aí pra você ver, é tão Ficou- involucrado. Não, é porque é Deu tão uma tela natural. azul, sério. É porque é tão natural que a gente faz sem perceber. E eu acredito que todo mundo crescendo, cara, isso é bom pra mim também.
Algo que eu acho muito gratificante, e aí de fato vai desde o colaborador até um empresário que eu tenho próximo ali, é que se de alguma forma eu pude deixar alguma marca na vida ou na empresa dele, isso para mim já foi uma grande conquista. E eu falo para meus colaboradores, eu quero que vocês sejam um dia meus concorrentes ou meus sócios. Sinal que eu fiz o serviço certo, fiz o trabalho de forma correta. Felipe, agora eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais comprometedora aí. Brincadeira. Eu sei que talvez as empresas elas podem ter 3 rumos, né? Falir, ser herdada ou serem compradas. No seu caso, com esse tanto de empresas, como é que seria essa sucessão aí? Você prepara o seu filho para isso? Você se vê preparando isso ou você é mais É, mente aberta? Nos meus treinamentos também, nas minhas mentorias, eu sempre toco nesse assunto, cara. Inclusive com o Kepler eu aprendi bastante isso. A gente não tem que criar herdeiro, a gente tem que criar sucessores. E como a gente trabalha, inclusive, com planejamento sucessório, a gente ali tá falando do patrimônio. Mas aí quando a gente sai do viés, de fato, do patrimônio, do jurídico, e entende que a palavra sucessor é eu tirar meu filho aqui, da onde ele tá acomodado por já ter um patrimônio, e ensinar para ele o valor desse patrimônio, e ele a construir algo muito maior junto comigo, eu acho que esse é É o de segredo. fato o segredo da sucessão. Porque muitas das vezes o herdeiro, e ele costuma ali, sempre que pega ou herda algo do pai, e ele nunca trabalhou, nunca conheceu o valor do suor do trabalho, cara, é batata. Ele vai quebrar a empresa do pai, um patrimônio que ele demorou 20, 30 anos para construir. Dependendo da situação, Igor, em 2 anos ele consegue desmoronar tudo. Então, assim, eu falo muito para quem eu mentoro. Cara, criem sucessores. Entendam e ensinam eles, de fato, o valor das coisas, o valor do trabalho. Isso é importantíssimo. E vai te ajudar lá na frente. Boa, boa. Felipe, a gente tá chegando ao fim aqui, cara, e é muito bacana sempre conversar com você porque a gente aprende muito. E no último episódio, deixaram um presente aqui pra você. A Ó, Denise e Leão da Resulta aí, eles são especialistas em recrutamento, seleção, processo comercial. é, Cara, uma pessoa grande, assim como você, eles fizeram questão de deixar aqui um presente pra você. Sabe aquele presente que você trouxe, que deixou com a nossa sim, equipe? sim. A gente vai entregar pro próximo empresário, para que ele Ó, abra aqui, conte pra gente o que que tem dentro daquela caixa ali, dentro daquele presente. E elas trouxeram pra você, preparou a Denise junto com a Vanessa, um, um presente muito especial. Eu sei porque eles já me contaram, mas eu quero aqui te entregar pra ver o que que você acha. perfeito. Sim. Faz. Felipe, elas capricharam. A identidade visual delas é toda Que é laranja com isso, hein? roxo. Olha aqui, essa caixa é bonita, né? Rapaz, eu fiquei foi sem graça do presente que eu trouxe agora. Não, Com a não, caixa bem elaborada desse jeito, bem trabalhada aqui. É porque assim, mulher é delicada, não. tem todo carinho e. Como você sabe o jeito que é, né? Que é isso? Posso ler ou não? Pode ler que eu tô curioso aí. De empresários para empresário. Felipe. Ó, ela acertou meu nome, 2LY. É difícil de acertar, viu? Felipe, escolhemos o melhor presente que poderíamos oferecer. Potencializar seu autoconhecimento para maximizar seus negócios e resultados. Você ganhou um momento, você ganhou um mapeamento de perfil completo, com devolutiva exclusiva para explorar e expandir suas capacidades de liderança e gestão. Isso é para mim mesmo, pro Felipe? Isso. Caramba, Denise e Vanessa, muito obrigado. Cara, e Gostei. elas são feras. E é algo que eu tenho pensado, porque como eu passei por toda essa mudança de lobo para tubarão e etc., eu acho que eu tenho que me repaginar no momento que eu tô e o que eu posso fazer para. E esse auxílio, mentoria, trabalhos como esse aqui, cara, engrandece muito os empresários. Ainda muitos não sabem, têm a cabeça pequena para isso. Mas quando de fato eles começarem a conhecer o poder que isso pode fazer na vida deles e na empresa, cara, ninguém segura. Nossa. Não, ó, e acho que tem outro aqui. Ah, tem outro? Eu invadindo seu presente. Não, o que que é? Tem alguma coisa escrita aí? Quem é você? Ah, Hum, não, elas arrasaram mesmo, cara. Olha essa executar, garrafa aqui. planejador, comunicador e analista. Foco, ação e resultado. Eu sou isso aqui, Sensacional. executor. Na verdade, executor, eu sou executor, planejador e, cara, eu acho que eu sou de tudo um pouco, até comunicador, né? Porque eu já tá batendo a hora aqui, nem terminei de falar tudo que eu queria falar.
cara. Ó, E eu. esse aqui é pro Ó, cafezinho? chique, hein? Não sei, É não. pra água, essa aqui é pra água. Porque eu tenho um do cafezinho da O bom cama. é que eu vou ter que colocar uma regra aqui, Felipe. Eu vou ter que falar que quando traz pro convidado, tem que trazer pro host também. Ah, não Porque eu trouxe só nada pra fico você, vendo. não? Não, eu só fico vendo esses presentes Não, aí. rapaz. Ih, tem até caneta. Rapaz, elas não mediram esforço, não, viu? Que é isso, hein? Quando a gente viu Parabéns, essa viu, caixa. meninos? Parabéns. E eu queria aproveitar aqui o presente pra gente poder marcar pra vocês conhecerem um dos nossos escritórios, tomar um cafezinho rancheiro lá com a gente, Boa. que é do nosso grande parceiro que a gente tem, que é a Rancheiro. Então fica o convite, tá? Denise e Vanessa. Ou quem sabe eu ir até a empresa de vocês aí também para conhecer, mas fica o convite aberto para vocês poderem conhecer uma de nossas empresas, tá? E muito obrigado Ó, pelo presente, de fato. E acho que serão Gostei de coração. grandes parceiros do Talismã Office, viu? Já tô jogando essa aqui, porque eu Ó, imagino que... não, então, ó, a gente vai fazer um negócio muito bom para vocês, já devolvendo um pouco do presente. Aí eu vou fazer uma condição especial lá para vocês e eu quero que vocês sejam nossas parceiras. Sensacional. Felipe, agradecer, cara, pela troca que você trouxe aqui pra gente, de forma muito tranquila, muito fácil. Você é uma pessoa que não é aquela pessoa que busca falar bonito, é uma pessoa que busca, de fato, trocar a mensagem, passar a sua experiência ali. Fico muito feliz de você ter vindo até aqui. Seja bem-vindo à Casa Cami, é a nossa casa aqui, você já faz parte aí da família Cami, né? E agora a gente tá com esse projeto aqui para trazer pessoas como você, para influenciar decisões, gerar insights em quem tem a vontade ou aquela inquietude para empreender. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje. Meu amigo, eu que agradeço o convite, a disponibilidade e eu fico lisonjeado, de fato, de poder fazer parte desse projeto e eu espero que a gente cresça muito ainda junto. E eu tenho uma notícia triste para falar. O próximo convidado vai ter só um fadinho, Ah. porque essa aqui eu vou levar para casa. Eu quero ver a Vanessa chegando em casa e falando que almofada é essa no meu sofá de 20 mil reais aqui. Show de bola, cara, show de bola, gostei. Obrigado, cara. E para você que nos acompanhou até aqui, fique ligado que ainda terá muito mais Casa Cami ao longo dessa primeira temporada. E se você quer crescer bem, crescer com sustentabilidade, Grupo Época, Felipe Manso está aqui para te ajudar. Obrigado, até o próximo.